Bem-vindos, portistas. Hoje não venho trazer banalidades, venho trazer aquilo que nos faz tremer por dentro. Notícias que não se lêem de ânimo leve, notícias que batem fundo, que nos fazem gritar, calar, chorar e acreditar tudo no mesmo vídeo. Isto não é uma simples atualização. Isto é Porto, isto é vida, isto é arrepio. E é por isso que tens de respirar fundo, porque o que aí vem são 5 notícias que não vais esquecer tão cedo. Cada uma com o peso de um golo no último minuto, cada uma capaz de virar o teu estado de espírito ao contrário. Não vou revelar já o que está prestes a rebentar, mas acredita, tem de tudo. Daquelas que nos revoltam, daquelas que nos orgulham, daquelas que fazem doer e daquelas que nos fazem sonhar outra vez. 5 notícias, 5 emoções, 5 razões para perceberes que o Porto nunca é apenas futebol. Por isso, se és dragão de verdade, deixa o like, ativa o sininho, subscreve o canal, porque hoje vais sentir o Porto em cada palavra. E quando chegares ao fim, vais perceber que nada te podia preparar para estas notícias. Ele não nasceu portista, mas fala já como um de nós. Vítor Froholt não precisou de décadas a viver o Porto para perceber a essência do que somos. E quando abre a boca antes de um clássico com Benfica, cada frase cai como um eco do que todos sentimos na bancada. A equipa tem de encarar todos os jogos como se fosse o último. Diz ele. Lê outra vez. Como se fosse o último. É isto. É Porto puro. Não interessa se é contra o Benfica, contra o Sporting ou contra uma equipa pequena. Para nós, cada jogo é uma final, porque cada ponto perdido pode ser o ponto que nos rouba o título no fim. E ouvir um jogador dizer isto em voz alta, sentir que ele compreende a exigência do nosso emblema, dá-nos aquela raiva boa, aquele orgulho de saber que não estamos sozinhos. Mas o clássico? O clássico não é só mais um jogo. E Froholt sabe. Diz ele, sei o que significa para os adeptos. E tu, que estás a ouvir, que vives isto todos os dias, sabes bem que ele não está a exagerar. Este jogo mexe com semanas inteiras, com famílias divididas, com colegas de trabalho que não falam no dia seguinte, com cidades inteiras que respiram tensão. Ganhar ao Benfica não é só ganhar 3 pontos, é afirmar quem manda em Portugal. E Froholt fala com a confiança de quem não foge da pressão. Daremos 100% para ganhar ao Benfica e oferecer isso ao clube e aos adeptos. Lê devagar, oferecer isso ao clube e aos adeptos. Não há desculpas, não há meias medidas, não há planos B. É dar tudo ou nada. É dragão até ao último suspiro. E é aqui que sentimos aquele misto de orgulho e ansiedade. Porque sabemos bem que palavras fortes antes de um clássico podem ser bênção ou maldição. Podem inflamar a equipa, podem incendiar o balneário, mas também podem ser cobradas se não houver entrega total em campo. E nós, portistas, não perdoamos falta de entrega. Nunca perdoamos, nunca vamos perdoar. Froholt fala também da época passada, fala de títulos, fala da dobradinha que ganhou antes de chegar ao Porto. Ele sabe o que é vencer. Mas aqui é diferente. Aqui a dobradinha não é memória, é obrigação. E ele sente isso. Sente e diz com naturalidade que o objetivo é ganhar a Liga, que não basta competir, que tem de se levantar o troféu no fim. E é impossível não ficar dividido entre a esperança e o nervosismo. Porque quando um jogador assume este peso, quando um jogador se compromete desta forma, nós portistas agarramo-nos a isso como se fosse promessa sagrada. Mas também ficamos de pé atrás. Já vimos demasiado chegarem, falarem bonito e depois falharem quando mais precisávamos. Por isso, Froholt, nós ouvimos-te. Nós queremos acreditar em ti. Mas lembra-te, isto é Porto. Aqui, palavras bonitas não bastam. Aqui, cada clássico tem de ser jogado como se fosse o último, porque para nós, adeptos, cada clássico é mesmo uma vida inteira. E se achas que esta pressão é grande, espera pelo que vem a seguir. Porque a próxima notícia não fala de preparação, não fala de promessas. Fala de uma traição que quase aconteceu, de uma mudança que podia ter abalado tudo. E vais sentir o vazio que deixou. Há coisas no futebol que doem mais do que uma derrota. Uma delas é ouvir alguém dizer que podia ter vindo para o Porto e não veio. Que esteve perto, que quis, que foi falado, que sentiu o peso da proposta, mas no fim ficou onde estava. E é isso que Kenneth Taylor fez. O médio holandês, aquele que Farioli quis a todo custo, aquele que esteve quase a aterrar no Dragão, falou agora sobre a transferência falhada. E, portista, lê isto com calma, porque vai mexer contigo. O Porto é um grande clube e tinha ambições, claro. Começa ele. E até aqui tudo bem, certo? Reconhece o que somos,
entendo o tamanho da nossa história. Mas depois vem o golpe. O Ajax joga na Liga dos Campeões, e com um novo estilo de jogo, não me importo de estar aqui. Não me importo de estar aqui. É uma frase curta, mas dói. Porque sabes o que é pior? É saber que o Porto lutou, insistiu, tentou, que Farioli o queria como peça central do meio-campo, e que, no fim, ele ficou lá. Ficou onde estava confortável. Onde não precisava lutar para provar nada. Onde não havia dragão à perna, onde não havia bancadas a cobrar suor. E nós ficámos com o vazio. Com aquele gosto amargo de quem quase trouxe mais um talento de topo, mas viu tudo ruir por valores, por timing, por indecisão. É o tipo de situação que deixa os adeptos divididos. Uns dizem que o Porto devia ter forçado mais, outros que fez bem em recuar. Mas a verdade é só uma. Quando um jogador que podia vestir o nosso símbolo diz que preferiu ficar no outro lado, dói. Dói porque sabemos que quem vem para o Porto tem de vir por paixão, por alma, por fome de glória. E ele hesitou. E no Porto não há espaço para hesitantes. Taylor até diz que foi difícil no início, que ficou mexido depois da janela fechar, mas que rapidamente superou. Claro que superou. Ficou num clube confortável, num campeonato mais leve, com Champions garantida. Mas não vai saber o que é jogar no Dragão com 50 mil a rugir o teu nome, a empurrar-te quando as pernas já não aguentam. E enquanto ele fala de se adaptar ao novo estilo de jogo, nós seguimos com o nosso, o de nunca desistir, o de procurar soluções, o de transformar recusas em oportunidades. Farioli olhou para outro lado, foi buscar Frold, e olha que ironia, o dinamarquês já se tornou um dos rostos da equipa. O que era plano B, virou símbolo. O que era suplente na ideia, virou titular no coração dos portistas. E é assim que o Porto responde às recusas, com vitórias, com trabalho, com talento a florescer dentro de casa. Mas não te enganes, esta história deixa marca. Mostra como ainda há quem não entenda o que é jogar aqui. Mostra como o Porto continua a lutar não só dentro de campo, mas também fora dele, contra o dinheiro, contra as aparências, contra a facilidade. E o que vem a seguir é a prova de que, quando o mérito é verdadeiro, o mundo repara. Porque a próxima notícia é sobre quem não fugiu, sobre quem lutou, e agora está a ser chamado pela seleção. Há qualquer coisa de especial quando um jogador do Porto é chamado à seleção. Não é só convocatória, é confirmação. É o mundo a olhar e a dizer, sim, há qualidade ali. E é isso que acaba de acontecer com Samu. O jovem avançado, o mesmo que começou esta época a marcar, a decidir, a incendiar jogos, foi chamado de volta à seleção espanhola. Sim, Espanha. Um dos países com mais talento no planeta. E entre tantas opções, o nome dele está lá. Para um segundo e pensa no que isso significa. Um jogador do Porto, de 21 anos, a meter-se na lista de La Fuente, a roubar espaço a Morata, que ficou de fora por opção. Isto não é acaso. Isto é mérito. É reconhecimento. É trabalho. É ADN de Dragão. Samu andou a marcar golos, 5 em 7 jogos, com a tranquilidade de quem parece jogar há 10 anos. Mas o que impressiona mais nem é o número, é a forma. A confiança com que encara os lances, a maneira como lê o jogo, como entende o momento certo para aparecer. É aquele instinto que não se ensina, nasce contigo. E ver esse instinto ser reconhecido lá fora dá orgulho, porque sabemos que ele carrega o Porto com ele. Que cada golo, cada passe, cada corrida é também uma mensagem. Aqui formam-se craques. Mas também há um lado que mexe connosco. Porque quando um dos nossos é chamado à seleção, sentimos aquele aperto. Queremos que brilhe, mas queremos que volte inteiro. Queremos vê-lo crescer, mas queremos tê-lo aqui, no Dragão, a fazer-nos levantar dos lugares. E é essa dualidade que só um adepto do Porto entende. O orgulho e o medo de perder mais um talento para o mundo. E há algo mais bonito nesta convocatória. Samu não chega por acaso. Chega depois de uma lesão, de semanas a recuperar, de um período em que o corpo o obrigou a parar. E agora volta mais forte. Isso é Porto puro. É cair e levantar-se. É nunca desistir. É lutar até voltar a merecer. Luís de La Fuente podia ter escolhido nomes maiores, podia ter ido pelo caminho fácil. Mas não, chamou o miúdo do Porto. E isso diz tudo. E quando olhas para o banco do Dragão e vês jovens assim a aparecer, a crescer, a conquistar espaço, percebes que há futuro. Que há continuidade. Que há uma base que começa a florescer e que pode ser o início de algo grande. Não é exagero dizer que Samu é o espelho do que queremos para o Porto.
talento com garra, humildade com fome, qualidade com alma. Um jogador que fala pouco e faz muito. Que não precisa de tatuagens ou de discursos, precisa de bola nos pés e tempo em campo. E agora, quando vestir a camisola da seleção, vai representar mais do que um país. Vai levar com ele o nome do Porto, a força do dragão, o símbolo que o formou. Mas segura-te, porque o que vem a seguir não é sobre um jovem que vai, é sobre dois que ficam. Dois que foram chamados também, mas para representar o seu país lado a lado. Dois defesas que estão a transformar a nossa retaguarda numa muralha. E o que vem, vai arrepiar-te. Sabes aquela sensação de olhar para trás e sentir que, finalmente, há segurança? Que a defesa está sólida, que os adversários já não respiram com tanta facilidade, que há muralha, há confiança, há comando? Pois bem, o Porto voltou a ter isso. E não é coincidência. Dois nomes, dois monstros de ferro, Bednarek e Kiwior. Dois centrais polacos que chegaram há pouco tempo e já se tornaram intocáveis no 11 de Farioli. E agora, os dois foram chamados por Jan Arban para representar a Polónia. Juntos, lado a lado. A dupla de aço do dragão convocada para defender a bandeira. Podes imaginar o que isso representa? Não é só prestígio, é respeito internacional. É ver o Porto voltar a fornecer titulares a seleções fortes. É sinal de que o trabalho silencioso está a dar frutos. Bednarek veio do Southampton, traz experiência, garra, leitura de jogo. É o tipo de jogador que fala pouco, mas impõe tudo com o corpo, com o posicionamento, com aquele olhar que diz: aqui ninguém passa. Kiwior veio do Arsenal, mais jovem, mais técnico, mais rápido, o complemento perfeito. Um equilibra o outro. Um é rocha, o outro é aço moldável. E juntos estão a transformar a defesa do Porto num dos blocos mais difíceis de quebrar em Portugal. Farioli apostou neles e acertou em cheio. Não foi preciso adaptação longa, não foi preciso meses de desculpas. Chegaram e agarraram o lugar. E agora, a convocatória é o reconhecimento do impacto que estão a ter. Mas há algo mais profundo nisto. Há um simbolismo. Durante demasiado tempo, o Porto perdeu aquela aura de equipa temida defensivamente, o tempo em que cada ataque adversário batia num muro e voltava para trás. Bednarek e Kiwior estão a devolver isso. Estão a trazer de volta o Porto que não se dobra, que não recua, que joga com dentes cerrados até ao último minuto. E agora imagina, no mesmo balneário, dois jogadores que jogam juntos no Dragão, agora juntos na seleção, a representar o mesmo país. É química que cresce, é entrosamento que se fortalece, é confiança que volta à casa. E nós, adeptos, olhamos para isso e pensamos: é isto. É este o caminho. É assim que se constrói uma equipa campeã, com base, com unidade, com dupla que se entende sem falar. E enquanto os polacos preparam-se para enfrentar a Nova Zelândia e a Lituânia, nós cá continuamos a vê-los vestir o azul e branco como guerreiros. Cada corte, cada carrinho, cada antecipação é um lembrete. Esta defesa não é para brincadeiras. E o mais bonito é saber que ainda estão no início, que há muito mais por vir, que este Porto ainda vai crescer, ainda vai assustar, ainda vai recuperar aquele respeito que o futebol europeu tinha por nós. E se até agora o orgulho já estava a ferver, segura-te, porque o que vem a seguir é o desfecho perfeito. A última notícia é puro coração, é emoção crua, é o símbolo de que o Porto está vivo e continua a fazer história na Europa. E acredita, o golo que vais recordar agora não foi só um golo. Foi uma declaração. Há golos que valem pontos e há golos que valem vida. E o de Rodrigo Mora foi desses que ficam gravados para sempre, porque não foi só um golo, foi um grito, um rugido do dragão, foi a prova viva de que o Porto ainda respira com a força de sempre, ainda sangra azul, ainda vive no limite, até ao último segundo. Era minuto 89, o relógio já a matar-nos por dentro, o empate a saber a castigo, a bancada a roer as unhas, e de repente, sem aviso, Mora aparece no sítio certo, no momento exato, e mete a bola lá dentro. Explosão total. O dragão tremeu. Não há outra forma de dizer. Tremeu como nos velhos tempos, como nas noites grandes da Europa, com aquele rugido que arranca tudo do peito e nos faz lembrar porque é que amamos isto até à loucura. E não foi só o golo, foi o que veio depois. Mora podia ter falado de si, podia ter feito o papel do herói, mas não, foi direto às redes, escreveu o que todo portista sentia naquele momento. Noite europeia no Dragão, há Dragão. Juntos somos mais fortes. E não é preciso mais nada. É simples, é verdadeiro, é Porto. E os colegas sentiram. Pepe, Samu, Borja Sainz,
todos a comentar, todos a dar-lhe força, todos a dizer o que nós pensamos cá fora, como mereces. E sim, mereceu. Mereceu cada aplauso, cada grito, cada lágrima. Porque jogou com alma, porque acreditou até ao fim, porque não desistiu quando parecia tudo perdido. Há quem diga que o Porto perdeu a mística, que o futebol mudou, que já não há jogadores com alma, mas quem viu aquele golo sabe que ainda há dragões a nascer. Ainda há miúdos com chama, com garra, com o mesmo ADN dos grandes. E Mora mostrou isso, mostrou que o Porto ainda sabe formar, ainda sabe acreditar, ainda sabe lutar contra o destino. E é esse o Porto que queremos, o Porto que sentimos, o Porto que volta a erguer-se jogo a jogo, com miúdos como este, com veteranos que não baixam a cabeça, com adeptos que não falham nunca. Porque este clube vive de emoções, não de estatísticas. Vive de noites assim, em que tudo parece perdido e, do nada, alguém decide que não vai ser hoje que o Porto desiste. E no fim, quando a bola entrou, quando o dragão explodiu, o que se ouviu não foi só alegria, foi alívio, foi orgulho, foi aquela sensação de isto é o nosso Porto, o Porto que sofre, o Porto que luta, o Porto que vence à sua maneira. E é por isso que este vídeo acaba assim, com o coração cheio, com a garganta rouca e a certeza de que ainda há muito para viver. Porque enquanto houver jogadores que sentem, adeptos que acreditam e uma camisola que pesa como esta, o Porto nunca vai estar fora de combate. Por isso comenta, partilha, mostra que estiveste aqui até ao fim, porque o Porto não se vê de fora, vive-se por dentro, e cada like, cada palavra tua é mais um grito no dragão.